tutela antecipada. Nós vamos trabalhar artigos 303 e 304, olhando só para uma espécie da tutela de urgência, que é a tutela antecipada. Lembrando aqui, tutela provisória se divide em urgência e evidência. Dentro da urgência se divide em antecipada e cautelar. Eu vou olhar lá para antecipada apenas, ok? Esse é o objetivo de trabalhar esse temazinho aqui. E aí, nós vamos naturalmente falar dos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil. Tá. Quando eu olho aqui para a tutela antecipada, primeiro ponto, pessoal, é você retomar na sua cabeça o fato de que esta tutela ela pode ser ou incidental ou antecedente. Então vamos colocar aqui, ó, incidental ou antecedente. Correto? Pois bem. O que você tem que cuidar? Você tem que cuidar com o seguinte. Na incidental, né, eu vou fazer duas linhas do tempo aqui, nós não temos maiores preocupações. Por quê? Porque haverá um processo de escora, que é o processo pelo procedimento comum, natural que está rolando. Então tá, tem uma petição inicial, essa petição inicial ela foi proposta, e nós temos o quê? Nós temos um processo rolando. Em um certo momento vai surgir a situação de urgência aliada a uma situação de probabilidade para que a parte faça um requerimento, tá? Isso eu tenho que colocar aqui para vocês, tá? Então precisaremos de um requerimento. Tá. Ó, é dessa forma que vai funcionar. Vai ter o requerimento. Como já existe um processo, simplesmente o requerimento vai ser feito e o juiz vai decidir isso. Tá? A partir dali, com a concessão, sem a concessão, e a vida segue, tá? E o procedimento vai seguir normalmente. Então é incidental, é natural que nós não tenhamos nem sequer uma preocupação de trazer regras dentro do processo. Você não encontra um artigo no CPC que venha falar a respeito de tutela antecipada requerida de forma incidental. Se você olhar para o artigo 303 e olhar para o roteiro que eu disponibilizo gratuitamente para você acompanhar essas aulas, e toda aula eu faço isso, você vai ver que ele fala, capítulo 2, do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, que é essa aqui. Por quê? Porque aqui o cenário é um pouco diferente. Olha só, qual que vai ser o cenário aqui? Eu vou primeiro, tá? Primeiro, promover uma pequena ação, uma açãozinha, vamos chamar assim. Né? Brincadeira à parte, mas eu vou ter o quê? Eu vou primeiro ter uma ação inicial sumarizada, em que eu vou discutir a concessão desta tutela provisória, antecipada, antecedente. Depois dessa análise aqui, é que eu vou tomar a decisão se eu vou buscar ou não a ação pelo rito do procedimento comum. Que aí você vai chamar do quê? Da nossa açãozona lá, né? Ou melhor, da ação pelo procedimento comum. A diferença é que daí sim teremos a petição inicial, teremos essa ação tramitando regularmente até o seu final. Só que aqui o que acontece? Aqui nós já teremos a concessão da tutela provisória. Então veja, eu coloquei aqui a tutela provisória de vermelho, né? Aqui é um requerimento no contexto de um processo já ajuizado. Aqui eu vou requerer isso de forma antecedente, por primeiro, e depois eu irei, ou até poderei não ir, para a ação pelo procedimento comum. Por isso que uma se fala que ela é, né, veja, uma se fala ela é incidental, outra ela vem antes, né? Uma acontece no contexto da ação já ajuizada, outra vem antes da ação que vai ser ajuizada. Essa ação que vai ser ajuizada, tanto num caso no outro, aqui é a ação principal, tá? Isso tem que ficar claro. E em relação a isso, o CPC tem regra, que são os artigos 303, na verdade é o artigo 303, 304, já vem trabalhar uma outra especificidade da tutela antecipada antecedente, tá bom? Beleza. Então vamos lá, então vamos estudar a partir desse momento, a tutela antecipada antecedente.
Vamos dar uma olhada nessa tutela antecipada antecedente. Tá. O que fala o CPC? O CPC vai começar nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, ou seja, vem ao mesmo tempo. Porque veja, você concorda que no primeiro caso lá em cima na incidental, nós temos a ação pelo procedimento comum e depois surgindo a urgência? Aqui a urgência já existe, então ela seria contemporânea à propositura da ação principal. Mas como é muito urgente, eu não posso perder tempo. Então o CPC me abre espaço para que eu faça o quê? Para que eu busque uma ação inicial sumarizada e a partir dessa ação inicial sumarizada eu limite o pedido da tutela antecipada antecedente, ou seja, eu só peço a tutela e depois eu vou decidir a principal. Vou te dar um exemplo aqui prático. O exemplo tradicional de tutela antecipada é o exemplo de medicamento, né? Vamos supor que eu preciso de um medicamento que me era fornecido pelo município, o município parou de fornecer, estava na lista do SUS, eu vou pedir o preciso desse medicamento, vou judicialmente fazê-lo. Eu não vou propor uma ação pelo procedimento comum, né, direto, por quê? Porque vai demorar bastante tempo para que eu tenha o julgamento. Eu vou direto, como a minha urgência já existe antes de eu ter proposta a ação, eu vou primeiro pedir me seja concedido de forma antecipada o medicamento, a hora que eu comecei a tomar o medicamento, depois eu vou discutir isso de forma definitiva. Porque essa discussão da ação inicial sumarizada, ela é uma discussão precária, ela é uma decisão provisória. Lembre-se, é sempre tutela provisória. Ela é dada com base em probabilidade numa situação diante da urgência, tá? Então, o que vai acontecer? Se nós tivermos uma situação em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, eu terei a possibilidade de formar esta ação inicial sumarizada. Nessa ação inicial sumarizada que eu coloquei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou requerer, ou melhor, eu vou pedir a tutela provisória, claro, antecipada, no caso, beleza, eu faço o pedido. Eu vou indicar o pedido final. Porque qual que vai ser o meu pedido final? Veja, o meu pedido final vai ser aquele que eu vou formular aqui, ó. E lá no final eu vou querer o quê? Uma sentença que condene o município a todo mês me fornecer uma caixa de medicamento tal. Certo? Beleza, vou dizer, ó, me forneça por agora. Isso é o meu pedido de tutela provisória. E quando eu for propor a ação principal, eu vou pedir que o município me forneça isso de forma continuada. Tá? São bastante semelhantes. Na verdade, eu tenho que ter esses dois elementos porque o juiz tem que ver que há semelhança entre o que eu vou pedir agora na provisória e que eu vou pedir ao final. Certo? Então, esse é um ponto bastante importante. Aí, pessoal, eu vou expor o problema, eu vou expor a lide, vou indicar qual é o conflito, dizer, olha, eu recebia mensalmente e parei de receber. Isso gerou um conflito, porque eu fui conversar com eles e falaram, não vou conceder mais para você mais. Tá bom, beleza? Vou expor a lide, eu vou expor a lide e vou indicar o direito, vou expor a lide, vou dizer qual é o direito, vou dizer, olha, o direito à saúde é um direito que deve ser respeitado e garantido por parte do Estado, certo? E vou demonstrar a urgência. Como que você vai demonstrar a urgência? Ó, o meu médico disse que eu tenho que tomar, senão eu vou ficar com uma sequela, vou ficar mais doente, certo? Eu vou trazer esses elementos. Então, vamos lá. Eu peço a tutela provisória, eu indico o pedido final, eu exponho a lide e o direito e eu indico a urgência, tá? Só isso. Se você for comparar, eu sei que você, talvez nesse momento não consiga materializar isso de forma clara, mas essa petição inicial aqui, ó, ela é cheia de requisitos, pessoal. E trazer todos esses requisitos é algo absolutamente custoso. Então, você trazer só esses 4 elementos é muito mais rápido. E como eu tenho pressa, se permite que eu haja de forma rápida trazendo só isso. Tá bom? Beleza. Aí, como que vai funcionar na prática, pessoal? Como que vai funcionar na prática? Você trouxe isso aqui, certo? E aí o juiz vai fazer o quê? O juiz vai tramitar essa ação inicial sumarizada. Vamos dar um zoom nela. Vai tramitar a ação inicial sumarizada. Tramitou a ação inicial sumarizada, qual é o resultado? O resultado é concede ou não concede, concorda? Perfeito. Então
vamos lá. Agora eu vou até sair da tela aqui. Porque tramitada essa ação, o resultado vai ser pela concessão ou pela não concessão. Certo? Se for concedida, o que está acontecendo na prática? Eu estou tomando remédio, eu estou recebendo a tutela do direito. Eu, a partir do momento que ela foi concedida, eu terei o prazo de 15 dias para o rito comum. Eu não vou aparecer na tela, vou pegar o laserzinho só para ficar mais claro. Significa dizer que o prazo para eu sair daqui e eu vir para cá e ajuizar a ação pelo rito comum é de 15 dias. Eu vou adaptar, eu vou emendar a petição para eu discutir isso no rito comum. Afinal de contas, o resultado desse julgamento aqui não faz coisa julgada material. O resultado desse julgamento aqui me assegura uma tutela antecipada que é de caráter provisório. O que eu quero, mesmo, vai ser o quê? Vou colocar aqui, ó, de verde. Vai ser a sentença lá no final. O que eu quero é isso. E eu vou continuar perseguindo isso, tá? Beleza. Se não me for concedido, o que vai acontecer? Eu quero que agora você olhe até para mim. Veja, se não for concedido, não significa dizer que eu não tenho direito. Eu só não tenho direito à tutela antecipada. O juiz só entendeu que talvez não seja tão urgente, talvez não tenha ficado demonstrada a probabilidade, certo? Ele entendeu que não consegue. Não significa dizer que eu não tenho direito. Tanto é que o que vai acontecer? Eu perdi aqui. Eu posso ir para cá. Se eu quiser ir para cá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a emenda da petição inicial, ou ajustar, só que eu terei só 5 dias. Tá? Inclusive o pessoal critica, devia dizer que dizem a doutrina e parte da doutrina que o prazo deveria ser o mesmo. Né? Na verdade é só um complicador de prova aqui para você. E aí você vai ter que tentar lembrar. Concedeu 15 dias. Não concedeu 5 dias. Tá? Na prática não dá diferença. Né? Na prática é só a regra é a mesma, só o prazo é diferente. Ok? Beleza, pessoal? Ótimo. Aí o que você tem que ficar ligado? Né? Se eventualmente você fez o pedido, não foi concedido e você não emendou em 5 dias, acabou. Se eu quiser depois, no futuro, vir propor a petição inicial, beleza, eu posso propor. Mas eu vou ter que pagar custas de novo, né? O processo não vou poder, porque aquele outro processo vai ser extinto e arquivado, mas eu posso desde que eu esteja no prazo prescricional. Vamos supor que dali 2 meses eu resolvi que eu vou discutir isso na justiça, não numa tutela antecipada, mas vou discutir isso na justiça para ver se eu ganho esse medicamento, tá bom? Agora, foi concedido, né? Veja, foi concedido, eu também tenho as duas opções. Eu posso ajuizar a ação principal ou posso não ajuizar. E aí tem que ter uma sutileza na sua análise. Por quê? Porque a regra, pessoal, é que eu ajuize. A regra é que eu me valha desses 15 dias que estão bem aqui no cantinho em cima de mim e ajuize a ação principal, tá? Beleza. Se eu ajuizar, vai rolar para frente, vamos discutir, vai tramitar essa outra ação e beleza. Agora a questão é, e se eu não ajuizar, tá? Então vamos brincar com esse questionamento, tá? Vamos lá. Ó, e se não for ajuizado? Vamos lá, né? Não for ajuizado o quê? Veja, se não for ajuizada a ação principal, certo? Vírgula. Quando houver concessão da tutela antecipada antecedente. Ficou apertadinho, né? E a minha letra não é das melhores. Mas veja, o que vai acontecer se eventualmente eu ajuizei a ação sumarizada, ganhei, mas não promovi a ação principal? E a tua resposta, ela tem que ser a seguinte: depende. Ah, professor, como assim depende?
pessoal, depende. Depende por quê? Porque nós podemos ter duas situações. Nós podemos ter o recurso da parte que perdeu, ou nós podemos ter o não recurso. Ou seja, o recurso não ser apresentado. Porque, vamos lá, essa decisão aqui, ó, eu vou marcar aqui ó, com verde também, porque nós vamos colocar em comparação com a sentença, né? Vou colocar aqui, ó. Essa decisão aqui, esse D que eu coloquei aqui, é o D de decisão da ação inicial sumarizada. Essa decisão ela é uma decisão interlocutória. Se é uma decisão interlocutória que me é favorável, dizendo concedo o medicamento, significa dizer que lá para o município existe a possibilidade dele apelar, dele interpor o recurso de apelação. Como é o município, vai ter prazo de 30 dias, mas em regra no recurso de apelação o prazo é de 15, não é mesmo? Beleza. Aí nós podemos ter o recurso ou não ter o recurso. E aí eu caio nessa tela que eu estou aqui. Se nós tivermos o recurso, a resposta é muito simples. Vamos aguardar. Aguardar o agravo do instrumento. E esse agravo do instrumento, ele pode ser provido, tá? Vamos lá. Vou pegar uma canetinha preta. Ele pode ser provido ou ele pode ser improvido. Certo? Se ele for provido, você vai ter o quê? Você vai ter, no final das contas, o município ganhando. Ou seja, a tutela tinha sido concedida e ela vai ser cassada. E aí a parte contrária vai ter que ir lá indenizar os prejuízos que possa ter causado. Perfeito. Se ele for improvido o recurso, significa dizer que a tutela provisória se manteve. O medicamento vai ser entregue lá mensalmente até o momento que isso possa ser revisado. Tá bom. Agora o mais legal é o seguinte, e no caso do não recurso? Se nós não tivermos recursos, nós teremos um efeito aqui, que é o efeito da estabilização. E é isso que eu quero que você entenda comigo, que na verdade é o outro artigo que nós temos que estudar agora, que é a estabilização da tutela provisória antecipada antecedente. Fica estável. Pessoal, olha para mim aqui, vou até sair da tela, tá? Olha minhas mãos aqui, ó, bem no meio da tela eu estou posicionado, certo? O que acontece? De um lado tem a tutela provisória, desse lado da minha mão aqui, que é uma decisão precária, que é uma decisão que pode ser mudada a qualquer tempo, que é uma decisão que é dada com base em probabilidade, numa situação de urgência. Desse outro lado aqui, diametralmente oposto, nós temos o quê? Nós temos a sentença transitando em julgado, que vai fazer lei para as partes. Ela é rígida. Ela torna aquela decisão, né, faz coisa julgada material, inclusive uma garantia constitucional. Ela é muito forte, ela é robusta. Então nós temos duas decisões. Uma decisão que é mais efêmera, que pode ser modificada com mais facilidade, e a outra que é robusta, que ela se aproxima ali do poder de uma lei. As duas estão dadas, veja, quando eu consigo a tutela provisória lá, aqui, ela era, eu não sei se eu não troquei as mãos, mas sim, pouco importa, mas eu quero demonstrar a disparidade entre uma e outra. Quando eu ajuizei a ação provisória aqui, eu tive uma decisão que podia ser modificada a qualquer tempo. Mas o que eu vou querer na complementação dela é uma decisão mais robusta. Tá? Mas o que aconteceu no meu caso ali? Não houve recurso por parte do município, certo? E não houve, né? Você tem que lembrar, que olha lá em cima, não houve o ajuizamento da ação principal. Sabe qual vai ser o resultado? O resultado vai ser algo que não vai ser nenhuma, nem outra. Vai vir no meio. Vai ser uma decisão estável. Qual é a diferença dessa decisão estável? Ela não transita em julgado, mas ela não é tão efêmera assim. Ela é estável. Tá, professor, o que vai significar essa estabilidade? Vai significar o seguinte, que quando for estável essa decisão, se você quiser modificá-la, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar promover uma ação revisional. Você vai ter que propor uma ação revisional. Ou seja, lá, o município vai ter que propor uma ação revisional e ele tem 2 anos para fazer isso. Tá? Depois ele não pode mais. Depois nós temos a extinção. Após a extinção.
de modo que o medicamento vai ser concedido, a não ser que o município venha depois demonstrar que não tem mais a necessidade de conceder, senão vai conceder o medicamento para sempre, tá? É continuado, certo? E essa ação revisional vai ser uma nova ação que ele vai propor, vai ter custas em separado, vai ter que ter uma decisão em separado. Então, essa é a ideia. É claro que a decisão estabilizada aqui, ela não faz coisa julgada material, mas ela não é tão precária quanto a decisão em tutela provisória tão somente. Tá bom? Então, só para revisar, porque como é muita informação, eu preciso que você entenda bem esse ponto, tá? O que nós temos? A tutela antecipada, ela pode ser incidental e essa é muito tranquila porque é só pedir. A antecedente, por sua vez, é quando nós temos primeiro o pedido, porque já existe a situação de urgência, nós vimos que a urgência é contemporânea à propositura da ação, mas eu não posso perder tempo, então em vez de eu propor essa petição inicial complexa, eu venho e proponho só a ação inicial sumarizada, em relação à qual eu vou pedir a tutela provisória, indicar o pedido final, expor ali o direito e demonstrar a situação de urgência. Tá bom. É claro, o juiz não é obrigado a conceder. Se ele não conceder, ainda assim eu terei a possibilidade de ajuizar a ação pelo rito comum, desde que faça em 5 dias a contar da intimação. Tá. Agora, se ela for concedida, eu tenho 15 dias para também buscar a ação pelo rito comum, afinal de contas, essa decisão aqui, ela é uma decisão razoavelmente fraca, ela é provisória. Se eu quiser uma sentença, que é uma decisão absolutamente robusta, eu terei que propor a ação pela petição inicial. É o que acontece. Mas se isso não acontecer, eu vou para essa tela aqui. E se não for ajuizada? Pode ser que tenha o agravo de instrumento, e aí a gente vai aguardar o resultado do agravo do instrumento com o provimento ou improvimento. Mas se não houver o agravo do instrumento por parte de quem perdeu, nós temos a estabilização. A sacada da estabilização é o quê? É ser um meio termo entre a coisa julgada e a decisão precária. Vem no meio. É a ação revisional que eu devo ajuizar no prazo de 2 anos, após não poderei mais fazê-lo. Aí me pergunto, professor, então depois desses 2 anos, isso significa dizer que eu terei aqui a estabilização da tutela? Não. Não teria a coisa julgada dessa tutela estabilizada? Não. Eu só tenho ela estabilizada, certo? Basicamente é isso, eu não posso falar em coisa julgada porque não houve ação pelo procedimento comum. Então, fechando e dito de outra forma ainda, se cair na tua prova, veja, se você acertar essa questão, né, você pode até colocar nos comentários aqui embaixo depois, você entendeu por completo o assunto. Qual é a única tutela provisória que se estabiliza? A tutela provisória de urgência antecipada, antecedente, concedida e não recorrida. Dá para entender? Vamos fazer o seguinte, vou pegar uma caneta diferentona aqui, pegar uma caneta roxa, que fique bagunçado. Veja, primeiro, eu estou falando só de tutela antecipada. Não entra tutela de evidência, não entra tutela cautelar. Beleza? Show! Não há estabilização para essas. Tá, eu estou falando então em tutela antecipada, certo? Aqui, que ela foi requerida, requerida em caráter antecedente, certo? Porque é só no antecedente, na incidental não tem. Que ela foi concedida, ok? Ela foi concedida. E que mesmo concedida, né, não foi ajuizada a ação principal, ok? E não houve recurso. Concorda? Então é isso. Somente nessa hipótese terá estabilização. Tutela antecipada, antecedente, concedida, não recorrida, não proposta ação principal e não recorrida. Ótimo. Se você sacou isso, meu Deus, você está entendendo o assunto que é muito mais, são os assuntos mais complexos do processo civil, quem sabe um dos temas mais complexos que eu tenho para trabalhar com vocês, ok? Curtiu? Se você curtiu, deixa o seu joinha. Não deixe de fazer inscrição no canal, nós estamos evoluindo muito bem com esse projeto, estou feliz da vida, o feedback que eu tenho recebido tem sido excepcional, tá? E coloca aqui nos comentários se você entendeu esse negócio de tutela antecipada, antecedente, porque aí eu tenho um termômetro de como eu devo seguir nas próximas aulas, né? Se eu devo pegar mais leve, devo pegar um pouco mais pesado, e a gente vai conversando, tá bom? Beijo no coração e tchau, moçada!